Sabe aquela sensação de que o mundo às vezes parece que está conspirando contra a gente? Que somos meio que reféns das circunstâncias? Pois é, na nossa análise de hoje a gente vai mergulhar de cabeça na lição 31 de Um Curso em Milagres. E olha, essa é uma ferramenta poderosa para quebrar essas correntes. É tipo a chave para desmontar uma das histórias mais limitantes que contamos a nós mesmos, a história da vítima. Então, antes de mais nada, vamos entender o que a gente está prestes a desmontar aqui. A identidade de vítima, ela é como uma fortaleza que o nosso ego constrói, sabe? É aquele sentimento que não larga a gente de que as coisas simplesmente acontecem com a gente. E que no fim do dia somos só espectadores, sem poder nenhum no jogo da vida. Quem nunca se sentiu assim, né? Acredito que a resposta para quase todo mundo seria um sonoro sim. É uma experiência humana super comum. Aquele sentimento de que o mundo ou, sei lá, circunstâncias têm mais poder sobre a nossa paz do que nós mesmos. E isso aparece de 1000 jeitos diferentes no nosso dia a dia. É se sentir vítima do trabalho, do chefe, das finanças, daquela conta que não fecha, das notícias, que são sempre ruins, do passado, de algo que aconteceu lá atrás, ou simplesmente das circunstâncias, da situação em que nos encontramos. O curso começa justamente aí, nos mostrando todos os lugares onde entregamos o nosso poder. Ok, agora vamos para o coração da lição, porque ela traz uma ideia que, olha, vira essa lógica toda de ponta cabeça. É uma mudança radical de perspectiva sobre o que é causa e o que é efeito. E aqui está a grande virada de chave. A visão comum a que a gente está acostumado diz o quê? Aconteceu X, por isso eu me sinto Y. O evento lá fora é a causa. A lição 31 inverte isso completamente. Minha mente é a causa e o mundo que eu vejo é só o efeito. Isso quer dizer que nada, absolutamente nada que acontece do lado de fora é a verdadeira origem do que a gente sente. E aí vem a frase central, o mantra dessa lição. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Essa é uma afirmação absurdamente poderosa. Ela começa a tirar a autoridade daquela crença de que qualquer coisa externa, sejam pessoas, situações, o nosso corpo, o dinheiro, o governo, tem algum poder real sobre nós. E um ponto aqui é crucial, entender que esse mundo que vejo não é só o que está lá fora, não. Ele inclui também todo o nosso cenário interno, aquele fluxo constante de pensamentos, emoções, memórias. A lição coloca os dois mundos, o de dentro e o de fora, no mesmo patamar. Mas com uma hierarquia bem clara, o de dentro é que causa o de fora. Certo, a teoria é incrível, super poderosa. Mas e na prática? Como é que a gente traz isso para o nosso dia? O curso, felizmente, é muito específico e nos dá um método bem estruturado para treinar nossa mente. Então, a prática se divide em dois eixos principais. Primeiro, 2 períodos mais longos, de uns 3 a 5 minutinhos, um de manhã e outro à noite. E depois, lembretes frequentes ao longo do dia. Essa combinação é genial, porque ela treina tanto aquele foco mais profundo quanto a aplicação no meio da correria do dia a dia. Nessa prática mais longa, a gente começa olhando devagar ao nosso redor. Sem ficar nomeando as coisas, sabe? Mesa, cadeira. Não. É só aplicar a ideia a tudo que os nossos olhos alcançam. O ponto principal aqui é começar a tirar das coisas, das formas, o poder que demos a elas. Por exemplo, aquela conta atrasada em cima da mesa não é a causa do medo. O medo vem da interpretação que a nossa mente faz daquela conta. É uma mudança sutil, mas que faz uma diferença gigantesca. Depois de olhar para fora, a prática se volta para dentro. De olhos fechados, a tarefa é observar o fluxo de pensamentos, mas de forma imparcial, sem julgar. Não tem pensamento bom ou ruim, são só nuvens passando no céu da mente. E o objetivo aqui é libertador. É se desidentificar desse conteúdo mental e perceber a verdade. Eu não sou vítima nem mesmo dos meus próprios pensamentos. Mas por que essa prática funciona tão bem? Isso nos leva ao princípio metafísico que sustenta a lição inteira. É a razão pela qual mudar a percepção interna é a coisa mais eficaz que podemos fazer. O conceito-chave aqui é o de projeção. É a ideia de que o mundo que a gente experimenta não é objetivo, mas sim um espelho do nosso estado mental. Pensa só, se nos sentimos vítimas, é porque em algum nível escolhemos um pensamento de culpa ou de ataque internamente, que depois projetamos para fora e enxergamos como se estivesse vindo do mundo. E essa citação do texto do curso é categórica.
Ao nos libertarmos da crença de que somos vítimas dos nossos pensamentos, ou seja, do mundo interno, automaticamente nos libertamos da crença de que somos vítimas do mundo externo. Por quê? Porque um é só o reflexo do outro. Então, o ponto crucial é este. A verdadeira mudança não acontece quando tentamos manipular o efeito, ou seja, o mundo lá fora. Acontece quando mudamos a causa, que é sempre, sempre a nossa própria mente. Ok, sabendo que a mudança acontece na mente, como mantemos essa consciência ao longo do dia? É aí que entram os lembretes frequentes. E a lição apresenta isso não como uma mera repetição, mas como algo muito mais profundo, uma verdadeira declaração de independência. Pense nisso por um instante. Cada vez que paramos, respiramos fundo e repetimos: eu não sou vítima do mundo que vejo, principalmente naqueles momentos em que sentimos a tentação de acreditar que somos, o que estamos fazendo é uma declaração de independência mental. É nos recusarmos a nos colocar em cativeiro. E o mais incrível é que essa declaração de independência mental não liberta só quem a faz. Ela tem um efeito cascata. Quando nos libertamos do papel de vítima, automaticamente libertamos os outros do papel de culpados ou de carrascos. É um ato que desfaz toda a dinâmica de ataque e defesa de uma vez só. E essa frase, "e na tua liberdade está a liberdade do mundo", ela ilustra isso de forma brilhante. O que começa como um exercício pessoal para encontrar um pouco de paz, na verdade tem implicações para todo mundo. Ao soltar o mundo do papel de nosso agressor, contribuímos para a liberdade de todos. E para resumir, a mensagem final é esta: o aprisionamento de verdade nunca vem da situação. Ele vem da escolha de se ver como vítima da situação. A porta da cela nunca esteve trancada. A chave sempre esteve na nossa própria mente. E assim, a lição nos deixa com uma reflexão final. Hoje, quando o mundo parecer nos atacar, quando aquela sensação de vítima bater a porta, qual vítima podemos escolher deixar de ser? A liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a mente que o vê. A escolha, como sempre, é nossa.